O ex-deputado Roberto Jefferson começou a cumprir prisão no presídio de Benfica, zona norte do Rio de Janeiro. Ele se entregou à Polícia Federal por volta das 1h10 da manhã desta segunda-feira, horas depois de ter resistido a uma tentativa de prisão, quando os policiais federais estiveram em sua casa e foram recebidos com arma de fogo e explosivos. Além da prisão determinada por medida do Supremo Tribunal Federal, ainda na manhã do domingo, Roberto Jefferson também teve uma nova prisão em flagrante determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, por suspeita de tentativa de homicídio de 2 policiais federais como reação à ordem de prisão anterior. Moraes afirmou que qualquer autoridade que agisse para retardar a prisão pela Polícia Federal estaria sujeito ao enquadramento por crime de prevaricação. Roberto Jefferson disparou mais de 20 tiros de fuzil, que foi posteriormente entregue para a Polícia Federal pelo ex-candidato à presidência do PTB, Padre Kelmon. O ex-candidato à presidência entregou também aos policiais federais uma granada que estava em poder de Jefferson. O presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais sobre a prisão de Roberto Jefferson. Ele afirma no vídeo, abre aspas, o tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Fecha aspas. Como determinei ao ministro da Justiça, Ângelo Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Muito bem, muito bem. Tivemos aí essa situação, né? Eu até nem vou falar nada, entendeu? Não vou dar opinião, eu vou ouvir os colegas aqui primeiro sobre... Porque, assim, no meu entendimento, tem uma série de absurdos nesse fato, né? A começar pela reação desse ex-deputado, a começar pela reação dele, e depois a ação da polícia, em todos os sentidos. O próprio policial que foi efetuar a prisão, enfim, é uma sucessão de absurdos, né? Eu fico imaginando se isso fosse nos Estados Unidos, né? O FBI fazer uma prisão e o sujeito receber a Polícia Federal Americana a bala. Eu acho que não dava 15 minutos para ter uns 30 carros da SWAT na volta e invadir o que quer que fosse. Mas, enfim, vamos lá. Vou dar o meu boa noite para um convidado especial nosso, né? Dr. Joaci Loura, advogado, e que acompanha muito o cenário político, até porque ele advoga na questão política, em causas políticas, acompanha muito isso, e é o nosso convidado hoje. Boa noite, Joaci, seja bem-vindo aqui ao News 5.1. Boa noite, Cícero, boa noite aos debatedores da noite, Zezinho, enfim, um telespectador daqui do programa. Lamentável, né, Cícero, tudo que vem acontecendo, cada vez mais, quando a gente acha que o sarrafo está alto, ele fica mais alto ainda. Não, quando você acha que não vai aparecer mais nada... Exatamente. Né, mais nada. Aí vem mais um absurdo, uma coisa lamentável, né? Pensar que um cara que está preso, prisão domiciliar, com decisão no sentido de que ele não podia ter acesso às redes sociais, e aí não me venha dizer que, mas essa decisão é injusta. Não, decisão se recorre, decisão se combate juridicamente com recurso próprio. Ele, ao contrário, foi para as redes sociais e chamou de vagabunda, como você já falou, adjetivos das piores. E aí alguém pode, mas a filha do Bolsonaro foi chamada, mas não sei quem. Não importa. Uma coisa não justifica a outra. Ele chamou, ele foi irresponsável e é bandido, é criminoso. Não tem outro adjetivo para esse cidadão. Ele é um cara que, para ele está no final da vida, está com câncer terminal. Então, para ele era tudo ou nada. Na verdade, o que ele pensava, a partir de amanhã, nenhum eleitor pode ser preso. Então, talvez o que ele estivesse pensando era fazer algo maior a partir de amanhã. E difícil a gente pensar que, há menos de um ano atrás, esse senhor frequentava o Palácio do Planalto, né? Assim como também já frequentou, diga-se de passagem, já foi líder
do PTB, enfim, era presidente do PTB, já teve ligação também com Lula, né? Você. Ele frequentou todos. Exatamente. Fernando Collor, Fernando Henrique, Luiz Inácio, todo mundo. Então, todo mundo. É alguém que está sempre na cúpula da política brasileira. E com o presidente Bolsonaro não foi diferente. Até pouco tempo atrás era defendido ferrenhamente, assim como foi Daniel Silveira, assim como foi tantos outros que estão, não vou usar uma expressão muito forte, mas não estão nem aí para a lei brasileira e são pessoas que aqui e acolá, né, de fato, têm desrespeitado a legislação, que é lamentável realmente de todos os pontos de vista jurídico, pessoal, ético, enfim. É algo que a gente precisa pensar em que país que nós vivemos e quais são as conclusões que o eleitor tem que tomar de dois candidatos. Me desculpem, são péssimos. Moisés Cruz, boa noite. A sua opinião, seja bem-vindo mais uma vez ao programa, e a sua opinião sobre esse fato, sobre essa reportagem que nós colocamos, que é o tema principal do nosso debate de hoje. Em primeiro lugar, eu quero lamentar pelos policiais, né? Mas antes disso, saudar meus amigos aí, todos os debatedores nessa noite. Hoje está de alto nível, né? Me sinto aqui uma criança perto desses gigantes aí. Os caras têm um nível intelectual infinito, mas estamos aqui firme e forte. Mandar um abraço para todos os nossos telespectadores. Mandem as suas mensagens. Pois é, com relação ao Roberto Jefferson, é lamentável o que ele fez, né? Vidas foram colocadas em risco. Eu acho que o Roberto Jefferson não anda muito bem da cabeça, até porque, se ele como diz toda a imprensa desse final de semana inteiro, se ele é um aliado do presidente Bolsonaro, o presidente não precisaria de inimigo, porque fazer um ato desse, já na reta final da campanha, é claro que isso repercutiria de maneira negativa na campanha do presidente Bolsonaro. Então, eu não vejo como um aliado. E se for um aliado, está débil, não está bem do juízo. Um aliado bem do juízo vai fazer de tudo para que a campanha seja tocada da maneira mais irrepreensível possível. Não vai se envolver em nenhum ato que venha melar ou sujar ou respingar no presidente. Então, não posso dizer que isso é um aliado, né? Pelo contrário, ele deve estar alienado. Inclusive, agora eu vi, a PGR vai pedir um exame de sanidade do Roberto Jefferson. Parece que ele não está muito legal do juízo, né? Outra coisa, com relação não, essa questão das mulheres eu não vou entrar porque tem um outro vídeo, depois eu entro. Mas, assim, a fala dele com relação à ministra, é claro que indigna qualquer ser humano. Mas eu não vi também nenhuma fala ou ninguém reprovando a procuradora lá de Alagoas, a jornalista Mônica Bergamo, né? Ninguém disse absolutamente nada quando chamaram a filha do presidente de puta, né? Mas o assunto não é esse. Não, eu falei, agora, ele chamou a ministra, Cícero, analisa bem o contexto. Ele fez um vídeo xingando a ministra. Está falando de uma ação. Pois é, aí nós estamos agora falando do Roberto Jefferson, que foi preso. Um advogado que, sim, em tese, sim, o Roberto Jefferson que foi preso. Lei, exatamente, mas por que ele foi preso? Institucionalidade. Mas por que ele foi preso, Cícero? Porque ele fez um vídeo atacando a ministra, chamando ela de prostituta e de outras coisas. Eu estou relacionando os casos, tem a ver. Ele foi preso por causa disso, e aí ele descumpre a ordem judicial quando ele não poderia fazer o vídeo que vem de um inquérito. Não tem nada a ver com a história da filha do presidente. Tem a ver porque... É abominável, Moisés, é abominável o que fizeram em relação à filha do presidente. É abominável. Mas eu fiz a fala, eu só falei que eu não vi. Por exemplo, eu acompanhei todo o final de semana, todo mundo falou da ministra. Ninguém falou da mulher do presidente, que foi chamada também desse palavrão pesado, e a filha. Eu não vi nada a favor dessas duas, eu só deixei isso claro, Cícero, porque nosso papel aqui é deixar isso claro. Só existe lamento para um lado. O outro lado não merece nenhum tipo de lamento. Então, isso também, aí a gente, como comentarista, tem que colocar os dois lados. Com relação ao Roberto Jefferson, ele vem de um inquérito Fanta, né? Um inquérito onde ele figura no STF sem ter nenhum tipo de foro privilegiado. Nós estamos aqui do lado de um jurista. E a gente pergunta o que o Roberto Jefferson fazia num inquérito em nível de STF se ele não se enquadra, né, ministro, ex-ministros, presidente da República, deputado. Ah, não, é porque ele foi enquadrado numa milícia digital. Cadê as provas que ele fazia parte de uma milícia? Onde é que chegou essa documentação? Então, o inquérito ele já vem, Cícero, todo atropelado, todo bagunçado, as ordens emanadas de um inquérito desse, que já nasce morto, podre. Na minha visão, essa prisão não valeria. Não valeria. Até porque o Alexandre de Moraes era incompetente para aquele inquérito.
Não tem motivo por Roberto Jefferson estar sendo julgado pelo STF. Isso aí não é o que estou falando, eu acompanhei hoje as falas de todos os procuradores de justiça, de todos os constitucionalistas, Cícero. Os caras foram unânimes em dizer que esse inquérito não era para estar na mão do ministro Alexandre de Moraes, e culminou agora com toda essa tragédia. O Brasil hoje vive um caos. Ministro dando ordem, invadindo competências, botando gente em inquérito que a pessoa não tem foro privilegiado, como é o caso do Roberto Jefferson, para responder o inquérito da milícia digital. Ele não tinha foro privilegiado. Então fica aqui também mais esse alerta, alertando que o Brasil caminha para uma quebra da democracia se esses ministros continuarem querendo enquadrar pessoas que não têm foro privilegiado em seus respectivos ministérios apenas para fazer justiçamento. Não é justiça. Herbert Lins, boa noite, seja bem-vindo ao programa. O seu comentário sobre esse tema. Boa noite, Cícero. Boa noite, doutor Joaci. Boa noite, Moisés Cruz. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite, Zazinho, Juninho, que faz aqui, comanda toda a orquestra técnica da Rema TV. E boa noite, você, telespectador, que faz desse canal aberto e nas redes sociais campeão de audiência. É um prazer novamente estar aqui com você. Muito me estranha, né, essas falas do Moisés. E parabenizo o doutor Joaci pela lucidez em suas palavras. Mas muito me estranha ainda o comportamento do Roberto Jefferson, que de ídolo dos bolsonaristas passaram a ser bandido. Principalmente pela fala do presidente Jair Bolsonaro, e que eu parabenizei pela primeira vez. Poucas vezes eu parabenizo o presidente Bolsonaro, mas eu parabenizei publicamente, porque eu sou filho de coronel da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Tenho um sobrinho oficial. Tenho primos coronéis, tenente-coronéis, major, e tenho vários primos praça da Polícia Militar do Estado da Paraíba. E como diz o presidente Jair Bolsonaro, quem atira em polícia, bandido é. E quem apoia bandido também é bandido. Então, está aí a fala do presidente Jair Bolsonaro, né? E o Roberto Jefferson, de herói, passou a ser bandido, porque atirou em polícia. É a fala do presidente Jair Bolsonaro. O que me estranha muito é ele ter acesso a granadas, porque a legislação brasileira proíbe, a granada é de uso exclusivo das forças de segurança. Até então só se mudou a legislação, doutor Jaci. E o que o Roberto Jefferson estava cumprindo era uma prisão domiciliar por conta de um processo que existe de milícias digitais. Se não houvessem provas contundentes, o cidadão não estaria preso, né? Outra coisa, 90% dos políticos brasileiros eu sigo no Instagram, eu sigo no Facebook, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, e ele é um dos meus favoritos. Está lá, favorito, para que eu possa acompanhar os comentários de manifestação de apoio a ele, como também de toda a sua base aliada de deputados. Eu só não consegui ainda seguir todos os deputados eleitos novatos, doutor Jaci. Mas houve sim, Moisés, manifestações de apoio à primeira-dama, e houve sim manifestações de apoio à filha da presidente. Inclusive da minha parte. De qual figura relevante? Eu assisti a Globo News. A Globo News não vi nada. Deixa eu te falar, Moisés. Eu mesmo me manifestei contra a jornalista que disse aqueles impropérios. Eu me manifestei. Parabéns para você, Xuxa. Você viu alguma coisa? Errado. O jornalista da Globo News também aí, não vi. O que acontece? Eu, como pai, como mãe, se tem a honra do meu filho ofendido ou da minha filha, quem tem que ir à delegacia de polícia, quem tem que fazer a queixa-crime sou eu, porque eu tenho a guarda do menor. E por que o presidente não fez? E ele que gosta tanto de passear de moto, foi feito. De andar. A própria Michele. E a própria promotoria da infância e adolescente também acompanha o caso, que se trata de menor. Então, com relação a Xuxa, você cobrar isso da Xuxa, a Xuxa já teve treta com o presidente Senhores, Jair o assunto Bolsonaro, não é Xuxa. de forma pública. Conclui, por favor, senão vocês vão ficar debatendo aqui, o programa vai parar para os dois ficar
tricotando, entendeu? Aí não anda o programa. Vamos lá. Você Vamos tá lá. nervoso porque... Não, eu não estou nervoso. É que eu tenho um roteiro aqui para seguir e o diretor fica aqui no meu ouvido. Você deixou o doutor Joaci falar à vontade, você deixou o Moisés falar à 30 vontade, segundos, e quando é comigo você me corta. 30 segundos antes que corte o seu microfone. Vai Então, lá. é reprovável esse comportamento do Roberto Jefferson, e esse comportamento dele do PTB enterrou a memória da família Vargas. Muito bem. Ricardo Frota, boa noite, seja bem-vindo. Mais uma vez, o seu comentário sobre esse tema. Boa noite, Cícero. Boa noite a essa bancada. Boa noite ao nosso telespectador, por estar nos acompanhando mais uma vez nessa segunda-feira com a sua audiência. E, Cícero, sobre esse tema, primeiramente a gente tem que colocar aqui que Roberto Jefferson ele não foi preso porque falou alguma besteira com a ministra, né? Ele foi preso por ter descumprido uma determinação judicial que o beneficiou em cumprir a pena domiciliar. Exatamente. Então foi imposta algumas condições e uma dessas condições ele descumpriu. E não teve nada a ver com o ataque. Talvez o ataque contra ela só foi mais uma das razões para poder ter. Mas eu acho muito estranho, né? Eu sempre tenho falado aqui que essa perseguição contra apoiadores do Bolsonaro, isso está muito claro, isso está muito evidenciado. Então a gente percebe um ativismo do judiciário, principalmente do Alexandre de Moraes, ele está perseguindo apoiadores do Bolsonaro. Eu não estou falando que o Roberto Jefferson fez foi certo, pelo contrário, eu repudio qualquer ato de violência. Ter atirado, ter ali, para mim foi uma atitude de desespero, né? Ele vai ter, eu sempre falo que essa prisão do Roberto Jefferson, para mim, ela é completamente inconstitucional. Isso não sou só eu que a gente está falando, né? Inúmeros juristas, um dos mais renomados, como o doutor Ives Gandra e outros renomados juristas, falam a mesma coisa. É inconstitucional. Tem outros que defendem porque já vai para o viés do ideológico. Então, a gente tem que analisar a coisa com racionalidade e, sobretudo, sob o ponto de vista da lei. Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo, ele está vilipendiando a nossa Constituição Federal de todas as formas, está perseguindo os apoiadores do Bolsonaro. Exatamente. Não só o Roberto Jefferson, aqueles empresários como o velho Davan, inúmeros empresários que também foi submetido a esse tratamento ridículo que o Alexandre de Moraes está dando. Então, assim, são dois pesos e duas medidas. Para os apoiadores do Bolsonaro, ele trata de uma forma ferrenha, perseguindo, e quando se trata de apoiadores do Lula, não, ele passa a mão, ele finge que não está vendo. Então, claramente, a gente percebe aí uma perseguição. Não, volto a dizer aqui, eu não concordo com a atitude do Roberto Jefferson, mas entendo o que ele está passando. A gente está falando de um senhor, a gente está falando de uma pessoa que a própria 70 lei, anos, né? A própria lei, a Lei 10.741 de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso, ela confere um tratamento diferenciado para as pessoas que têm acima de 60 anos. Então, a forma como ele está sendo tratado como um bandido por ter simplesmente se expressado, vale lembrar que foi a expressão. Ele está sendo punido de forma mais ferrenha do que uma pessoa que pratica um crime, um homicídio ou qualquer tipo de crime bárbaro. Ele está sendo punido pelas palavras, por ter se manifestado o que a nossa Constituição Federal ampara, porque ela fala que é livre a manifestação do nosso pensamento. E isso ele está sendo tolhido pelo STF, que deveria dar o exemplo. Muito bem, muito bem. Eu juro que eu gostaria de entender como é que vocês conseguem desassociar, né, o fato de chamar uma juíza da maior corte do país de vagabunda, de prostitutas, com a questão das redes sociais. Porque é o seguinte, ele tem um jardim nos fundos da casa dele, tem uma horta. Ele não foi para a rede social para falar da horta dele, que tem alface, que tem tomatinho, que está bonitinho. Ele foi para a rede social porque ele não podia usar a rede social. Essa é a determinação da justiça. Concordo, você está corretíssimo. Agora, o que ele fez usando a rede social? Ele falou que falou para uma juíza. Rapaz, se eu falar para minha vizinha no condomínio onde eu moro, se eu me referir à minha vizinha com esse tipo de... Ela me processa na hora, né? Me processa na hora pelo fato de quem sou eu para chamá-la
para usar palavras de baixo calão para ofendê-la, entendeu? Não tem, me desculpe, mas não tem como desassociar as coisas. Desassociar a referência à juíza da maior corte do país, porque o fato é que não pode ir para a rede social, pelo amor. Zezinho, boa noite, sua vez, seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite a vocês aí, companheiros. Estamos aqui para fazer esse debate aí para o telespectador, mas vamos aí ao que interessa, que é esse... Eu estava em casa quando o Moisés me passou esse furo de reportagem. Moisés está tão antenado nas notícias das eleições, né? Eu acho que foi talvez o primeiro que mandou a notícia. Na hora que saiu o Twitter da filha do Roberto Jefferson. Eu estava conectado. Ele estava conectado e mandou. Olha, agora é o seguinte, Cícero falou uma coisa aqui, Cícero, vou trazer. Você falou, se fosse nos Estados Unidos, vinha SWAT, vinha tudo. Se fosse nos Estados Unidos, Cícero, tem uma lei nos Estados Unidos, se o cidadão sentir que está sendo injustiçado, ele pode trocar tiro com a polícia, diferente do Brasil. No Brasil não pode. Nos Estados Unidos, exatamente, se ele se sentir que a prisão dele é injusta, ele pode resistir e reagir à prisão. Não se tem uma ordem de prisão da Suprema Corte americana. Com ordem de prisão. Vou trazer amanhã para você aqui, então. Eu já li sobre isso. Eu vou trazer o corte também e mandar para você, Mas vamos lá. O que eu quero dizer, não concordo com a atitude de Roberto Jefferson. Não concordo. É uma atitude, assim, uma loucura descabida. Não era momento para... Nós estamos aí faltando 8 dias... É o que Moisés falou, para as eleições, de maneira que ele no delírio dele ali, na loucura dele, quer dizer, primeiro ele não podia, é o que o Ricardo falou, ele não poderia gravar vídeos, ele não poderia gravar vídeos, ele estava proibido. E ele mesmo assim, reiteradamente, ele por várias vezes gravou vídeos, ofendeu, atacou. Então, é o seguinte, está brincando, ou é loucura... Tem que estudar mesmo, é loucura. Não pode. E o presidente Bolsonaro, muito inteligente, porque isso é inteligência, diz que quem troca tiro com a polícia é bandido. Quem troca tiro com a polícia é bandido. E está certo. No momento desse, se ele for tomar partido e dizer que é patriota e querer, meu amigo, ele perde as eleições num evento desse, de uma responsabilidade do fato isolado de Roberto Jefferson, que tudo por conta da polarização, até também, aí eu vou ser imparcial, o resultado do que dessa polarização e dessa coisa, dessa extrema-direita que está errada, que não pode, na verdade, tem que respeitar o Estado Democrático de Direito e respeitar as instituições. E ele, para querer mostrar serviço, o PTB no Brasil elegeu um deputado federal. Olha o partido que é o PTB. Imagine uma deprê de uma derrota que esse cara não está. Ele já vem numa sequência de uma decadência política e a maneira de chamar os holofotes nesse momento de polarização, é bater o quê? No Supremo. Mas ele não podia. Ele tinha umas medidas que ele pegou o regime domiciliar para ficar em casa, porque ele não poderia ficar, porque ele estava doente. Aí ele pega e ultrapassa as medidas cautelares e eu gostei de verdade do presidente Bolsonaro. Lugar de que troca tiro e repudiou e fez correto, fez certo. Roberto Jefferson, ele ultrapassou todas as barreiras.